Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida e a ideia é oferecer a você a oportunidade de olhar o seu tempo, olhar os seus planos, os projetos, as suas decisões e a partir da trajetória dos nossos convidados perceber se os seus projetos de vida estão andando como você queria e, se for o caso, você pegar, como se diz na latinha, um atalho para poder fazer um ajuste, por que não, no seu andamento. A gente vai conversar com o J. Augusto, que foi batizado como Jesus Aparecido Augusto, nasceu aqui na nossa vizinha Piratininga e tem quase ou praticamente 50 anos de atividade profissional no mesmo setor. Jota, esse referencial de 50 anos, para os jovens, você que tem um filho de 38, outro de 30 e pouco, você sabe que é uma trajetória singular para você conversar com o menino Jota, lá aos 15, 16, e lembrar dele e olhar, poxa, como eu cheguei até aqui. Exatamente, Nelson. É uma vida, né? É uma vida. E tudo vai daquilo que você gosta como criança. Eu sempre gostei de rádio, né? Eu, menino de 7, 8 anos, eu ouvia muito Jogos do Noroeste, né? Na época do saudoso José Amaral, Zé Fernando Amaral, né? Depois foi o Bandeirantes e tal. Então, às vezes eu pegava uma latinha e, né, ficava como se eu estivesse transmitindo um jogo e tal. E aquilo, um sonho que eu falei, poxa, um dia tem que tornar realidade, né? Mas criança em Piratininga não tinha. Que idade era isso? Eu tinha acho que 7, 8 anos, né? Eu ficava na janela de casa, olhando em direção a Bauru, né? Inclusive, quando pegou fogo no Campo Noroeste, eu estava olhando, só via fumaça, né? Dava para perceber de Piratininga, que é próximo, bem pertinho aqui, né? Então, mas eu achei que era um sonho, que eu falei, puxa vida, voltando para Bauru, claro que o tempo foi passando, e um dia surgiu uma oportunidade, né? Através foi na Rádio Terra Branca ainda. A Terra Branca, para os mais novos, né? Claro. Era ali na onde fica hoje o Clube do Fortaleza, o Rua Venceslau Braz, Ok. que era de terra, né? Atrás da IT, e tinha o Campo do Noroeste à frente. Então, você falou da oportunidade, desculpa, mas você, por gostar, ter esse amor desde pequeno, despertando em você, você foi treinando, você chegou lá, foi na cara de pau, pediu um convite, como funcionou? Não, eles lançaram um concurso. Legal. Né? Quem quer participar, quem quer ser radialista, quem quer, né? E eu fui, passei no teste, e aí era para acompanhar os jogos da Várzea, em Bauru. E era um programa Terra Branca falando da Várzea. Todo mundo vai conhecer o nosso Leonardo de Brito. Sim. Esse que deu oportunidade para muita gente em Bauru, em termos de rádio. Embora o Leonardo seja do jornal, mas sempre foi de rádio também. Claro. Então, o Pernambuquinho deu oportunidade. E eu me lembro até hoje, o primeiro jogo que eu fui fazer, não tinha o campo do BAC. Era ainda o estádio do BAC, né? Sim. Com vestiário, você saía no túnel, no campo, para cobrir um jogo do campeonato da ASEB, torneio da ASEB, que infelizmente também já há muito tempo não existe, né? Então, o que a gente fazia lá, anotava tudo certinho, escalação, aí depois à tarde era o sacrifício para você chegar na Terra Branca, né? Moleque, pegava o ônibus, parava ali em frente à IT, atravessava a pé no meio do mato. Mato mesmo. Mato mesmo, porque tinha IT e não tinha mais nada. Como eu disse, a Venceslau Braz era de terra. Sim. Né? Aí à tarde, 1h começava o programa, você ia lá, lia a súmula, né? E aquilo foi indo. E aí eu falei, puxa vida, acho que é isso aqui que eu gosto, né? Embora, naquele tempo, era mais difícil você viver mais da rádio, ser profissional da rádio. Entendi. Né? E eu passei muito tempo como tipo no freelance hoje, né? Claro que depois que eu me casei, até com alguma dificuldade, né? A esposa, poxa, está viajando, não tem segurança nenhuma. E ele sabe que estrada é estrada. Claro. Né? Mas... Estrada para as condições da época. Da época, lembrar, da época, né? Quem não viveu mesmo isso. Hoje também, tem muito... Você pega uma estrada aí, simples aí... Já é perigoso. É perigoso. Mas eu, graças a Deus, em todo esse tempo, nem acidente eu vi na estrada. Que bom. Né? Mas foi um sonho que eu realizei. E depois eu consegui ser profissional.
durante 27 anos. Você comentou uma outra questão, quase 50 de rádio, aí o sonho do menino, entrou, foi fazer o teste, passou no concurso, começou a fazer a várzea na Rádio Terra Branca, demorou muito tempo, até por força da circunstância profissional à época, para se profissionalizar de fato. Exatamente, exatamente. Porque depois da Terra Branca, aí eu tive a oportunidade de vir para Bauru Rádio Clube. Era no Calçadão a Bauru Rádio Clube. Já nessa época, com o Walter Lisboa e com o Valdomiro Borges, né? Depois veio o Faria Neto também. Mas fazia assim, jogos esporádicos, acompanhando mais a Várzea, depois o Amador, e esporadicamente o Noroeste. Tive oportunidade, a primeira oportunidade que eu tive de fazer reportagem de campo, que sempre foi o que eu gostei, né? Até por ter um contato ali dentro do campo, com jogadores e tal. Quem me deu a primeira oportunidade, para mim, eu considero ainda hoje, foi o maior radialista que Bauru teve, o Laudes Menezes. Não sei se você chegou a conhecer. Sim, o Laudes Menezes. Era um profissional. Não conheci pessoalmente, conheci pelo. Era um profissional excelente, zeloso das coisas, né? E muito inteligente. E que até foi uma surpresa. Eu não estava em casa. Aí, quando eu cheguei à noite, meu pai também não estava. Eu e meu pai só, minha mãe já tinha falecido. Aí tinha um bilhete. Vamos sair 6 horas daqui de Bauru para Jundiaí. Falei, puxa vida, como é que eu vou fazer, pô? Morava na Bela Vista, não tinha carro, como é que eu vou de manhã, de madrugada? Avisar quem, né? Inclusive, eu estava começando a namorar, a minha atual esposa, não tem nem como avisar, né? Mas eu fui para Jundiaí, eu, Walter Lisboa e Laudes Menezes. Foi ali que deu o pontapé realmente, que eu comecei a acompanhar mais de perto o Noroeste, né? E fazia aquilo que até hoje eu gosto. Você vê, eu estou com 71, né? Mas para mim, estando na lateral de um campo, é como se eu tivesse 18, 19 anos. Que legal. Muita disposição e fazer. Quando você faz o que gosta, Nelson, não tem idade. Não tem chuva, não tem sol, não tem dificuldade nenhuma. Você faz porque gosta. Eu sempre costumo dizer que rádio é uma cachaça, né? Você tomou aquilo ali, você vai... Tem algumas coisas da profissão, vamos falar de observação de fora, até para transferir para as novas gerações e para a compreensão um pouco do mundo, do universo do futebol, que eu gosto muito de acompanhar, de ouvir, sou um consumidor de informação pelo rádio, né? Até por força da profissão. Eu falo que todo jornalista tem que ser, no mínimo, um bom rádio escuta, né? Para ouvir o que os outros estão falando e depois escrever menos bobagem, sobretudo no jornal. Mas... o mundo da organização do futebol, por exemplo. Eu vejo muitas histórias de colegas de vocês, que eu já fui colhendo ao longo do tempo, de questões que, se você for colocar no mundo empresarial, você fala, não é possível que isso seja assim. É muito amador essa relação do dono do cartola X, do dono do cheque em tal lugar, aí o time que ficou sem ninguém porque um esvaziou os jogadores, vendeu, fez um contrato tudo só para ele levar vantagem nas divisões da WB. O outro time montou um timaço num ano, o outro ano evaporou o time, porque, na verdade, era do empresário Chiquinho, não sei das quantas, porque todos os jogadores eram deles, enfim. Uma série de regras no meio que a gente não compreende no mundo do futebol. Você ainda tem essa visão, está correta essa visão minha de que falta profissionalização nesse sentido de relações de empresa, empregos e contratos? Sem dúvida alguma. Porque tem muita gente que tem ideia ainda do passado. Hoje, futebol, não importa a divisão. Pode ser um time da 4ª divisão hoje, que o Noroeste disputou há 2 anos atrás. Tem que ser empresarial. Não tem mais aquele negócio do diretor enfiar a mão no bolso, assinar uma folha de cheque, né? Não vive mais do futebol disso aí. Não tem jeito, né? Embora hoje para os jogadores de menos nome seja difícil, porque os campeonatos hoje, a maioria... excetuando o brasileiro, 3 meses só. Sim. Então, o jogador faz contrato de 3 meses. E ele não pode fazer mais do que 3 contratos no ano. Quer dizer, vamos ver o caso do Noroeste agora, por exemplo. Embora está sendo dirigido de uma maneira profissional, né? Com acerto de contas e tudo, com a dificuldade, terminou o campeonato em abril. Vai voltar a jogar em agosto. E nesse meio, como é que faz? O patrocinador não vai patrocinar um time que não tem visibilidade. Muito bom se comentar isso. Né? Isso dá uma noção de questão de olhar o esporte por dentro. Exatamente. Desculpa a comparação, mas é a questão do contrato do cortador de cana. Eu só trabalho na safra. Correto, correto. Como é que vai viver um time? Vamos colocar o nosso caso aqui, o Noroeste.
Quanto custa para manter o estádio Alfredo de Castilho? Você não mantém com 1 ou 2 funcionários. Quer dizer, o campeonato acabou, você vai abandonar o estádio? Como era feito outrora? Que quando o seu Damião chegou, só que gastou-se para reformar o estádio Alfredo de Castilho foi uma nota. Sim. Né? Então, como é que os clubes vão conseguir sobreviver a isso? Veja agora a Copa do Mundo. Para que fazer um campeonato da Série A2, Série A3, que não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Mundo, correndo 3 meses de campeonato, quando podia se alongar? Se bem também, né, que ainda tem dirigente que prefere um campeonato de 3 meses, que ele fala, eu pago o jogador de 3 meses, ele vai embora, não Tchau. tem um vínculo maior. Né? Mas não se toca mais futebol dessa maneira. Não tem jeito, não tem como. Veja bem, teve uma época que o time da Matonense, citando como exemplo aqui, teve um jogo que só a polícia vir tirar um time de campo. Tinha um time do empresário e um time da Matonense. Né? Primeira situação. Então, às vezes o torcedor fala, poxa vida, tem que contratar. Mas que como? Quer dizer, o dirigente que tem, como até citando aqui o Pegoraro, o Mandalita, que tem a cabeça no lugar, não vai fazer loucura. Claro. Porque fazer dívida é fácil. Sim. Né? O Noroeste, por exemplo, ele conseguiu as ações trabalhistas e dividiram em 4 anos para poder acertar. Porque senão cada renda que tem é penhorada. Você faz uma coisa é penhorada. Se não trabalhar com o pé no chão, trabalhar como se fosse a sua empresa, não toca futebol mais hoje. Outro dado importantíssimo que você deu de bastidor, é quem está lidando, que tem que dar essa informação para nós mesmos, é você falar, mas o futebol é um esporte fácil de patrocinar pela vitrine. Nos grandes campeonatos. Exatamente. Aqui é 3 meses para você falar para o cara ficar com a imagem exposta lá. Não tem como. O caso do sócio, por exemplo. O Noroeste tem uma campanha de sócio. Agora, é quase que obrigado a disputar a Copa Paulista, que é deficitário. Como é que você vai manter o sócio? Um campeonato de 3 meses, ele vai pagar um ano inteiro sem ter jogo, sem ter futebol. No clube a gente reclama Exatamente. se for jogar bola lá só uma vez por semana. Então, às vezes, o torcedor quer imediatismo. Não adianta. Se você não tiver realmente com o pé no chão, falar, não, nós não vamos querer esse ano aqui já subir de divisão. Vamos acertar as contas, quando chegar em cima, estamos tranquilos. Isso, de certa forma, explica essa lógica da questão do mercado de jogadores, de que a gente reclama, às vezes, que comprou de baseada o Anderson, o Chiquinho, o Francisco, o Antônio, depois no outro ano já veio o Bastião, o Pedro, veio outra baseada. Quem está no meio tem olheiro e vai montando a melhor oportunidade naquele momento. Parece uma feira. E tem o problema também do empresário. Ele chega e te oferece um jogador bom, falou, mas tem mais 4 aqui que você tem que ficar com ele. Tem o pacotinho. E como é que faz? Aí aquele dirigente que não está nem aí, fala, pode trazer. Traz aí. Traz. Põe aí. Eu vou pagar mesmo. Dá na mão do técnico. Não vou pagar mesmo. Mas um dia a conta chega. Como tudo, né? Um dia a conta chega. Por isso é que a gente está falando de, quando a gente critica técnico, enfim, outra dificuldade, deve ser uma loucura para um cidadão desse. Ele chega lá e fala, ó, tá aí a turma aí, se vira, você não é o bom treinador? Pô. Exatamente. E também tem o contrário. Quando o técnico indica e não dá certo, aí tem você que indicou. Agora se vira. Ele paga o preço de trazer o pé da 90 dele. Exatamente. E ele sabe que futebol, um jogador de futebol, costuma falar, tem que ser a malandragem, né? Ele tira o técnico, né? Sim. E se você tem também jogador em excesso, porque costuma dizer no futebol que são 11 titulares e 7 amigos do técnico que ficam no banco. Ó, Jota, eu vou falar aqui, não, longe de falar de questão de ser de futebol, mas gosto muito. Eu fiquei durante 4 anos sendo dirigente de futebol amador aqui, com alguns amigos, né? Fui no Ressaca, no Cometa Azul, foi muito bom. Mas eu aprendi uma coisa que serviu de experiência. Como são melindrosos. Pra você pagar a cervejinha do final de semana do cara, você agradar, você der uma cesta básica, é diferente para um, no outro final de semana o time não joga. Não tem dúvida. Por isso que no tempo da várzea era diferente. Quer dizer, no tempo bem antigo da várzea, na época de 60, tínhamos grandes times em Bauru, grandes profissionais, grandes jogadores. Mas o jogador jogava, por exemplo, só na vila dele. Quem era da Falcão jogava no Fortaleza, na Bela Vista tinha o Meia Lua, né? Eu vejo a turma do Parquinho que era amigo, Internacional, Portuguesinha, quer dizer, então era um desaforo jogar no outro bairro. Até me lembro de uma passagem no Amador ainda que o time da Vila Falcão foi jogar em Triagem e a rádio transmitia, né? Tem tempo a Terra Branca. Era dificuldade, mas transmitia. Aí o jogador, eu quero mandar um abraço pra minha mãe, fizer uma boa viagem, né? Da Vila Falcão, e era dificuldade também, né? Mas era aquele futebol romântico. Hoje, que você falou do Amador,
Praticamente todo mundo ganha para jogar. Tem muito jogador que ex-profissional que ganha mais no amador do que se estivesse no time da Bezinha. Isso que eu ia comentar. Outra questão, além a gente comparou com o cortador de cana, que não é nem um demérito, gente, é a questão de identificação do tipo de trabalho do contrato para ter ideia da dificuldade. Salários curtos, períodos curtos de campeonato, 3 meses no ano, a safra mesmo, e a média salarial de terceira divisão, quarta divisão, mesmo um A3, é muito baixa. Ganha muito quem está lá em cima. Exatamente. Tem jogador que fala no amador que ganha, acho que por domingo, 4 domingos no mês, ele ganha mais do que um jogador da Bezinha, jogador até da A3. Verdade, né? Tem sim. Porque você não pode fazer loucura também, você não tem renda, né? Não tem patrocínio. Bauru ainda tem sorte que é uma cidade, eu costumo dizer que Bauru, o município nosso é pequeno. Tá. A cidade é grande, com várias cidades de município maior ao redor, mas com cidades pequenas. Então, muita gente da região gosta do Noroeste. E essa diretoria está conseguindo, alguns patrocinadores, conseguindo se manter, né? Tá. Mas falta um apoio. Regionalizar de fato a marca e a paixão. Exatamente, exatamente. Agora, voltando um pouco, Nelson, você falava dos jovens hoje, da carreira de radialista e tal. Eu até falaria para quem quer, que muita gente fazendo curso, acima de tudo, não pensa que sabe tudo já no rádio. Você pode fazer o melhor curso, mas legal, na hora que chega que você pega a latinha na mão, dá na beira de um campo, é diferente a coisa. E, acima de tudo, ter humildade. Ouvir mais do que falar. Entendeu? Porque não adianta você chegar num processo. Você vem trabalhar comigo, com o Martins, por exemplo, né? Eu e o Martins trabalhamos juntos há 40 anos. Juntos ou em outras emissoras, a fidelidade sempre foi uma só. Nunca tivemos uma desavença, nunca um escondeu a notícia do outro. Entendeu? Muito legal. Isso é muito bom. Então, tem muita gente fazendo curso, muita gente que quer. Chega que vai fazer um futebol amador ou profissional, mas com humildade, sabendo que ali que você vai aprender. É no dia a dia ali, né? E isso aqui é muito importante também. Agora vou comentar uma outra coisa como consumidor. Eu, esporadicamente, como jornalista no jornal, fui fazer alguns jogos, porque você está no plantão, cai lá, você pega tudo. Aí fala, vai no Noroeste fazer o jogo, vai no domingo de manhã fazer a Várzea, um período gostoso de fazer jogos de futebol amador domingo. Eu encostava do lado do rádio, ficava na beira do campo, pegava o meu bloquinho e ficava observando. Por que eu estou dizendo isso? Vou descrever o jogo da praia que não é a minha, que não é o meu cotidiano no dia a dia, o mínimo é ficar olhando para a referência de quem está trabalhando lá. Exatamente. Agora, vocês têm uma capacidade de analisar cenário de jogo que o cara comum não vê. É o mesmo jogo, 2 olhos olhando para o mesmo espaço temporal. Mas vocês veem situação de jogo. Eu estou querendo dizer que isso é uma característica de alguns profissionais. Exatamente. E o mais importante, por exemplo, que eu falei, sempre gostei da reportagem de campo. É o improviso. Entendeu? Ali que você aprende muito, né? Porque você está no papel aqui é uma coisa. E o rádio, a diferença do rádio e da televisão. Às vezes eu assisto o jogo na televisão, o narrador grita, berra, para quê? Você está vendo o jogo ali. Agora o rádio, você tem que fazer o ouvinte imaginar. Você tem que transformar um jogo ruim num jogo bom. Para ele se sentir no estádio e ele ver o que está acontecendo. Então, os seus olhos é o ouvido e os olhos do quem está ouvindo o rádio, né? Esse é o gostoso. Eu acho genial o rádio. Eu gosto tanto, para fazer referência aqui, para lembrar, para homenagear entre muitos que eu sei que você tem. Eu assisti o Fiore Gilhote, quando tinha jogo na televisão, aí da década de 80 já, eu abaixava o volume da TV para ficar ouvindo pelo rádio. Exatamente. E Fiore, grande figura. Tive com o Fiore várias oportunidades, inclusive na própria Copa América no Chile, né? A Auriverde foi numa equipe grande até, nós éramos 7 Sim. Lá no Chile, tudo uniformizado, aquele uniforme verde e amarelo, né? E uma noite num hotel em Vinha del Mar, num restaurante bom até. Aí passando perto da equipe da Globo, né? Galvão, então, parecia que nem... E de repente, rapaz, na nossa mesa veio o Fiore Gilhote. Nossa, que alegria encontrar vocês aqui. Você vê a humildade de uma pessoa com um nome que já tinha. O próprio Osmar Santos também. Também. Né? Quer dizer, tem outros que é a soberba, né? O que esse pessoalzinho está fazendo aqui, né? Mas você receber na sua mesa um Fiore Gilhote, um Osmar Santos. Por isso que eu falo, você tem que ter humildade para começar o trabalho, né? Nunca querer pisar em ninguém, né?
sempre procurar aprender. Aprender, ouvir, como você fala. Ouvir é muito bom. Muito legal. Deixa eu comentar uma outra coisa. Se você pegar a nova geração, a turma que faz rádio e televisão, que vem aqui, porque é uma emissora pública, né? Hoje está interligado com a internet, você fala internet, página, YouTube, Facebook, site, rádio e televisão ao mesmo tempo, mas não tem a menor noção do que é transmitir lá no Cafundó da Várzea uma linha telefônica precária que tinha à época, um transmissorzinho, a linha de rádio. Já deve ter caído linha. Claro. Ao longo do tempo. E, desde o tempo quando começou os estádios distritais, né? Antes disso, você já fazia ainda. Você ia fazer um jogo, por exemplo, lá no campo do Internacional, onde que é o tiro de guerra ali, né? Aí alguém lá tinha um telefone. Puxa um fio. Fixo. Aí você já tinha antecipadamente, pedia autorização para o dono da casa, puxava o fio. Puxa o fio mesmo. Puxa o fio mesmo, né? Até tem uma história que o Horácio Cunha transmitia, né? Aí um dia, tira o pé do fio, moleque, né? Arrastava o fio assim, né? Quantas vezes, eu mesmo, né? Na Bela Vista, ali tinha um bar em frente ao Distrital, na esquina. Eu ia lá subir no postinho do carro lá, puxar o fio dali, levar até no estádio, né? E era uma linha telefônica. Hoje você tem mais facilidade, né? Agora também, hoje, apesar da facilidade, há um complicador. Mesmo você tendo uma LP, que você pega antecipadamente, a LP é uma linha particular, né? Ou linha permanente, quando é Bauru, por exemplo. Então, vamos supor, você vai transmitir um jogo em Marília. Você pede uma LP, tem TX e RX. TX transmite, RX você recebe. Porque você tem que ouvir o que está falando, ouvir o plantão e tal. E quando o jogo é de domingo, as empreiteiras não têm plantão. Quer dizer, se der um crepe na sua linha, acabou. Acabou. Né? Aí você pode usar o recurso da internet, transmitir pela internet. Só que é uma transmissão no escuro. Você não sabe se ela está chegando ou não. Né? Nessa história já teve narração de lance ou de jogo que o gol escapou, não viu, aí o cara falou, o gol foi 8. Para você estar no ar e ter que fazer, Jota? Não, teve jogo interessante, eu não vou citar nomes, né? Porque a gente começou a fazer o chamado tubo. Né? Tá. Tubo você fica na frente da televisão, né? Você põe um barulho de torcida na técnica e transmite o jogo normal. Ok. Né? Transmite o jogo normal. E já fazendo, rapaz, certa feita, assim, enquanto o narrador lia o comercial, a TV jogou um outro gol na tela. E as caminhos eram iguais. Quando o narrador levantou o olho, rasgou, gol, né? Aí eu entrei e falei, impedido. O que aconteceu? Não, foi no gol, não valeu, estava impedido o jogador. Que improvisar. Aí o narrador que não dava pouca risada, acabou a transmissão para ele. Ele não aguentava mais. Né? Então nessa hora você tem que ter um jogo de cintura. Pô, você tem. Não falar, esse jogo não é o nosso, eu não podia falar. Né? Porque... Eu falei, não, impedido. Aí deu uma consertada, né? Mas uma coisa acontece, muita coisa hilária, muito, né? Você estava contando fora do ar para a gente aqui, que estava vendo, para quem não está vendo, tem uma transmissão na TV Assembleia de uma audiência pública, estava no monitor o Faria Neto. Ele falou, vou sair com o camburão. Grande figura. Faria, eu, Valdomiro Borges e Faria Neto, fazer um jogo do BTC contra o Divino Salvador em Jundiaí, né? BTC, naquele tempo, era o basquete feminino, igualava-se com o grande ABC, com Campinas, com Jundiaí, né? Para quem vai se recordar de Ana Camilo, a Vânia Teixeira, Suzete, Simone Biguete, eles eram um timaço, né? Bauru foi campeão paulista. E teve um jogo em Bauru, Divino Salvador, e teve uma confusãozinha, né? Aí, o jogo da volta em Jundiaí, ligaram pra gente lá do ginásio, vocês não vão transmitir o jogo. Era Bauru Rádio Clube. Aí ligamos na federação, a federação falou, se não tiver transmissão, não tem jogo. Nós fomos para lá, já viu o clima, né? Aí começa o jogo. Pesado. Ginásio, era do ginásio do próprio colégio. Não tem arquibancada e tal. Lotado. O pessoal cortava clipe no meio, punha no elástico e tacava na perna das meninas de Bauru. Chegou uma hora que o árbitro, o grande árbitro que na época, chamou o Barbosa e falou, Barbosa,
não temos outra solução. Ou vocês perdem o jogo ou nós não saímos daqui. Tal o clima que estava no ginásio. Aí fazer o quê? Vamos, né? Inclusive, nesse momento, um torcedor invadiu a quadra e quando ele foi dar uma no Barbosa, Simone deu-lhe um chute bem colocado. Aí a confusão aumentou mais ainda, né? E para sair do ginásio? O João Carlos de Almeida, rapaz, saiu tranquilo. O pessoal falou, não vamos, né? O João Bidu. João Bidu. Eu, Valdomiro e Faria, tínhamos deixado o carro no hotel próximo. E como é que nós vamos embora daqui? A torcida, tá? Aí o policial falou, vem comigo aqui. Aí saímos de rádio patrulha, que era de Fusca ainda. Fusquinha. Né? Eu, Valdomiro e Faria. No hotel, pegamos o carro e percebemos que tinha um carro acompanhando a gente. Não sabia se estava acompanhando ou não, mas sabe que era uma cidade estranha. No clima que estava, de repente, vimos uma delegacia. Paramos, entramos na delegacia, explicamos para o delegado. Era a época do regime militar aí. O delegado falou, vocês têm arma no carro? Tem. Esquenta não. Qualquer coisa, prega fogo e vai embora. Aí demos jantar em Jundiaí, rapaz. Mas é uma das passagens que tem, né? Mas tem muita história nesse futebol aí, com banho de rádio. E muita estrada, naturalmente. Muita estrada. Muita estrada para fazer muita estrada, jogo. né? É como eu disse, graças a Deus, eu sempre dei proteção, viu? Porque nem acidente desses anos todos, mais de 40 anos de estrada. Uma curiosidade de consumidor, eu vou citar no ar, porque é uma questão de gosto, enfim, do gosto, dizem que não se discute, eu não gosto de assistir os jogos, estamos gravando aqui no meio da Copa do Mundo da Rússia, os jogos da televisão pelo Galvão Bueno, eu acho que ele estraga a narração, mas para o meu paladar de gosto, ele começa a falar de outras coisas e eu me incomodo, eu quero ver o jogo. Inclusive ele disse que sente vergonha agora quando ele revê, né, aqui é tetra, aquela gritaria dele toda, né? Porque, como eu disse, acho que na televisão, a emoção, você está vendo o jogo ali, então não precisa o narrador estar gritando tanto, né? Se bem que essa Copa aqui, você tem outras alternativas, né? Para quem tem TV a cabo, você pode assistir pela Fox, sim, né? Sim. O próprio Sport TV também, né? Se bem que, para mim, para o meu gosto, o melhor narrador não foi, que é o J. Júnior, que é aquele cara tranquilo, né? Não se quer ficar floreando muita coisa. Né? Então, mas ele não foi. Mas você tem opção. Né? Pelo menos tem opção. Não, pelo menos só de você não ter, já que a gente está falando, só de você não ter que ouvir Neto. Nossa. Então nos livraram de muita coisa. Né? O fim do rádio AM, gente, é um movimento histórico aqui. A gente está coincidentemente gravando num momento histórico, profissional e para a história do rádio. Todas as bandas de AM saem fora do ar e vocês estão experimentando falar em frequência modulada. É a tal da globalização, né, Nelson? É os tempos modernos, né? Até porque a faixa de AM será utilizada me parece que para TV. Telefonia, TV, alguma coisa assim, né? E hoje, até a dificuldade de você encontrar um radinho no mercado que tem AM. Rádio de carro mesmo, hoje praticamente já não vem com AM. Né? Então, até pelo evento da internet, você não precisa ter uma AM com uma potência muito forte. Porque você abaixa o aplicativo no seu telefone, qualquer lugar do mundo você vai ouvir uma rádio. Sim. Né? Você tendo uma boa transmissão pela internet, né? Um provedor muito bom, aí você, na necessidade da internet, do AM. Né? É claro que, para quem acostumou, por exemplo, vamos ver o nosso caso aqui em Bauru. Né? O ouvinte, ele gostava de ouvir rádio. Agora o seu fulano e tal, o seu Zé, está lá ouvindo a gente lá, né? Ele está mandando um recado para a Dona Maria. Esse é o rádio do interior. Claro que tudo vai se modernizando. Claro. A juventude vem chegando, você tem que conquistar novos ouvintes, né? Mas eu entendo que não vai ser aquele choque realmente, não. Até pela tecnologia. Porque pela facilidade que você vai ter, né? De onde você estiver com o celular, você ouvir uma rádio com muito mais qualidade. Né? Pelo aplicativo, melhor que porque tem no celular. A mudança de qualidade de audição. No celular você tem você pode ouvir qualquer rádio pela internet sem abaixar o aplicativo. Agora, você tendo um aplicativo, você vai ter uma qualidade melhor. E como eu disse, você não precisa ter uma potência muito grande e você está no mundo inteiro. Né?
Você tem paciência, Jota, quando está num horário seu, fora de ouvir, de assistir ou ver alguém e falar, isso aí está tropeçando nas palavras. Eu sou um cara muito calmo, eu não sou tão crítico também, viu? Tá. Eu vou te contar, eu acho que às vezes o pessoal fala, para morrer de repente eu vou levar uns 10 anos. Mas eu já ouvi muitos jogos seus para falar do outro passo, olhando para o campo, no papel, com a latinha na mão. Não. Você chuta a canela. Olha, é tal negócio. Às vezes o Noroeste, às vezes você deixa de ser profissional e passa a ser o torcedor. Porque é o time que a gente gosta, o time que a gente ama, o time da cidade, né? Então, teve um técnico, o Paulo Emílio, ele falava assim, eu nunca vi um time ser tão prejudicado pela arbitragem como o Noroeste. Não sei por quê. Se é porque tinha diretor na federação. Se bem que o tempo do Amantini, a arbitragem era mais condescendente com o Noroeste. Até o Cláudio era um cara que sabia jogar o jogo. Né? Sabia conquistar. Mas ali atrás do gol, você vê, eu como repórter de campo fui expulso 3 vezes de campo. Né? 3 vezes. E está sempre na briga, eu e o Martins. Que é duro você ver, você está vendo ali, o cara está prejudicando o seu time, rapaz. Mesmo aqui em Bauru, eu costumo dizer o seguinte, pela segurança que o Alfredo Castilho oferece, né, o próprio policiamento que está certo, embora eu entendo, você vê a Copa do Mundo, mesmo aqui no Brasil, não tem a polícia militar dentro do campo. É um troço particular. Tem que ter a segurança particular. E eu vou colocar uma questão para você de 3, né? Tô falando dos 2 bandeirinhos e o árbitro que decide um jogo, aí envolve um negócio desse nível. Eu tenho um cunhado, casado com a minha irmã, agora eu posso dedar ele aqui fora do ar, que ele participou da federação, fez jogos do Noroeste aqui. Eu chego num determinado momento, 30 e poucos anos, eu falo, mas você é novo ainda, você largou, você gosta tanto. Eu falo, não dá. Eu me submeter a essa regra, eu tô fora, eu não aguento. Ou seja, tem esquema. Eu tenho um sobrinho que também trabalhou muito tempo, o Márcio Luiz Augusto, foi árbitro da própria CBF, trabalha na federação e tudo. Mas esse aí eu ponho a mão no fogo, moleque, né? Mas você vê que realmente tem esquema. Tem esquema. Tem uma passagem aqui em Bauru, um jogo do Noroeste aqui, aí chegou no intervalo, o árbitro chamou a Mantini e falou, Cláudio, você quer que eu caia na área para dar pênalti, pô? Esse time seu não é para me ajudar? Então tem esse tipo. Por isso que eu estava dizendo, eu fui expulso de campo 3 vezes. Né? Fui 2 em Bauru e uma fora. Inclusive, eu e o Martins fomos expulsos em Rio Preto, rapaz. Que precisou o policiamento pegar nós 2, dar a volta no estádio para levar na cabine, porque sabe como é que é a torcida inflamando, né? Sim. E a maior passagem até foi engraçada aqui em Bauru, no jogo contra o Marília. Né? No intervalo do jogo, na volta no intervalo, o quarto árbitro chegou e falou, é para você sair. Eu falei, pera lá. Aquele dia eu não tinha feito nada, eu estava tranquilo. Mas por que eu tenho que sair? Não, porque o árbitro não vai começar o segundo tempo se você não sair. Eu falei, tá de marcação, pô. Eu não vou sair. Estou trabalhando. Trabalhando. Aí, na época, o Valentim era tenente, hoje é major, né? O Valentim era comandante ali. O Valentim foi ao centro do gramado conversar com o árbitro, voltou e falou, Jota, ele não quer falar porque está te expulsando. Falei, então ele não tem motivo. Falei, então eu não vou sair. Não vou sair, vou sentar no meio do campo lá. O Valentim falou, não vai lá não, vai, senta aqui. Então eu peguei e sentei na beirada do campo. E não vai começar o jogo, não vai. Aí o Valentim falou, Jota, vou pegar uma viatura, você vai na delegacia, faz um boletim de preservação, né? Falei, Valentim, eu vou sair, não vou prejudicar o Noroeste, não vou. E não ficou sabendo por quê? Não. O comandante do policiamento foi até o árbitro, ele não invocou. Não vai. Porque alguém já tinha dito, se for um cidadão despreparado, você imagina, fica na figura de um só. Exatamente. Ele é o monarca da situação. Exatamente. Ele decide e acabou. Quer dizer, se eu não quisesse, eu não saía, porque não tem motivo. Né? Bom, se acontecer alguma coisa em outro jogo, não foi nem com ele também. Mas é a paixão. Às vezes você... Hoje eu penso, hoje eu estou mais tranquilo. Hoje né? Já faz uns 2 anos que eu não brigo com arbitragem, né? Aí teve um jogo aqui em Bauru também, o árbitro botando no intervalo falou, e aí, seu Jesus, tranquilo? Eu falei, depende de você, até agora está tudo bem. Né? Mas, o que eu falo para o seu Noroeste prejudicado em arbitragem. A última vez que o Noroeste disputou a Série 1, quando caiu, um jogo no Pacaembu contra o Corinthians. Né? Empatou 1-1.
O Ronaldo estava jogando nesse jogo. O Noroeste estava perdendo 1-0 e empatou o jogo. Teve 2 pênaltis para o Noroeste no final do segundo tempo, que o árbitro não deu. O árbitro era o Flávio Guerra. E às vezes, você é torcedor, não é. Aí o relatório do observador, né, da federação relatou, né? Anotou. Tantos minutos teve um pênalti para o Noroeste não dado, mais tantos minutos um pênalti não dado, né? Tudo bem. 15 dias depois ele veio apitar aqui Noroeste e Palmeiras. Flávio Guerra. O mesmo árbitro. O mesmo o que estava atrás do gol, que era aquela estátua que fica atrás do gol ali, que não resolve nada, né? E eu falei pro diretor do Noroeste da época, eu falei, ó, manda imprimir esse relatório aqui da federação, aumenta, coloca no vestiário do árbitro, para ele falar, puxa vida, os caras estão... Ele falou assim, não, fala vocês para ele. Falei, então, pera lá, então... O árbitro entra no campo, antes do jogo, 2 diretores do Palmeiras, vai conversar com ele. Às vezes eu falo, Nelson, que a gente é bobinho ainda aqui em Bauru. Sim, sim. É bobinho. Eu estava dizendo que a segurança que fornece aqui em Sala Freire de Castilho, o árbitro vem apitar aqui, por exemplo, no Noroeste Sertãozinho. Ele fala, pô, na dúvida eu vou dar pro Sertãozinho, porque lá eu não tenho a segurança que eu tenho aqui. É perigoso esses detalhes então, todos que a gente que está fora não exato, conhece. Quem está na arquibancada não percebe isso aí. Mas por isso que às vezes dentro do campo você não aguenta. Você não pode ser torcedor. Tem hora que não dá, pô. Sangue, a gente não tem sangue de barata, até porque a gente gosta também, tem que defender o que é da gente. Uma questão mais complicada. Tem alguma coisa que você faria se voltasse no tempo fora do rádio? Eu faria tudo de novo. O rádio é muito bom, muito gostoso. Viu? O rádio é... Sei que você é santista como eu, mas independentemente do time, você tem um ídolo seu que você viu jogar, falar, não tem jeito, esse cidadão, eu boto lá o estandarte? Não, para quem viu o Pelé, né? Aí os corintianos ficam bravos com a gente. Para quem viu o Pelé, não tem jeito. Quando eu tinha meus 18 anos, eu várias vezes saí daqui de Bauru de trem, pegava o trem aqui quando tinha, né? Tinha o trem, né? Mas você é privilegiado, Jota, você viu o melhor do mundo jogar bola. Eu vejo o time do Santos. Vejo, não. Aquele time, famoso time do Santos, né? Aí muita gente fala, puxa vida, aí você via hoje não pode nem falar, mas vou falar. Você via aquele negão entrar de camisa branca, calção branco, meia branca, com a sunga preta virada assim, parecia uma faixa. Era a coisa mais linda, rapaz. Né? E a gente pegava o trem aqui meia-noite, descia na Estação da Luz, né, 7 horas da manhã. Que legal. Ia na praia, ia ali na Anhangabaú. Quanto tempo de trem, lembra? Bauru, São Paulo? Dava umas 6 horas e meia, né? Pô, porque parava muita razoável, estação também, né? Mas razoável. Descia na Luz ali, manhã cedo, ia na Anhangabaú, a galera ia pra Jé. Comprava ingresso, pegava uma lotação e ia pro Morumbi. Não tinha problema de torcida, sentava um santista aqui, um corintiano aqui e tal. Não tinha, acabava o jogo, pegava a lotação, vinha para a Estação da Luz, pegar o trem para voltar a Bauru. Quantas vezes eu fiz isso? Porque eu não trabalhava em rádio ainda naquele tempo, né? Mesmo trabalhando, eu ia em São Paulo assistir jogo do Santos. Porque o Noroeste não estava nessa época na primeira divisão. Te assusta o futebol moderno, o jogador em alta performance ser submetido a um extremo físico, com todos os sistemas de preparação, de evolução? Eu fiz uma matéria sobre ex-atletas no esporte, no basquete, no vôlei e no futebol. E alguns não conseguem agachar, pôr a mão no chão, tal a exposição extrema que eles fizeram com o corpo. E veja bem, né? Tem um ex-jogador do Noroeste que está morando em Bauru, ele foi do grande time de 60, o Gelson, que era ponta esquerda. Depois foi para o Corinthians, né? Ele é carioca, veio do Rio para Marília, de Marília e Bauru, 1960. O melhor time que eu vi no Noroeste jogar. Você vê o Gelson hoje no calçadão, você fica com inveja. Ele tem 75 anos, parece um moleque. Patoludo, meio baixinho, bermudinha. Você vê, esse cara tem 40 anos. Tá. E era da época do futebol, né, que não tinha negócio de concentração. Né? Esse time de 60 mesmo, o jogo domingo, 4 horas da tarde, os caras ficavam até 2 horas aqui na rua, na antiga Costa Ribeiro, que era Presidente Kennedy. Concentração era ali. O técnico falava, não chega depois das 3. Ia lá, chegava e jogava. Quer dizer, claro que a condição da outra era mais técnica. Claro. Né? Hoje é mais física. Você vê hoje, por exemplo, com o advento do empresário,
que eles querem? Moleque de 15, 16 anos, moleque de 1,90 m, 2 moleque forte. E aí você tira toda a técnica do... Mesmo assim, o Brasil ainda produz muitos jogadores, né? Mas hoje o foco é na preparação física. Sim, né? sim. Para mandar para a Europa. E você vê, na Europa não se treina tanto. Né? Mas hoje, basicamente, aí o pessoal um dia perguntou para o Jairzinho, você, Pelé, será que jogaria hoje? Ele falou, olha, com a técnica nossa, jogaria muito mais do que quem está jogando. Teria que perguntar se alguém daqui jogaria naquela época nossa. Naquele período. É? Falou, será que se o Beethoven voltasse que ele conseguiria tocar? Jesus Aparecido Augusto, muito obrigado por você ter vindo aqui recortar um trecho dessa sua trajetória. Eu gosto muito de rádio, acompanho bastante e através dessa nossa singela homenagem aqui, Jota, a gente também está homenageando todos os profissionais com os quais vocês conviveram, na Terra Branca, na Ouro Verde, enfim, e na nova Jovem Pan, como a gente começa a dizer aqui. Só duas passaginhas claro. hilárias que eu tive no futebol. O Noroeste, certa feita, teve um ponto esquerda que veio do Corinthians, Daércio. Né? Daércio. E aí, Daércio, como é o jogo? Tá, o jogo sabe como é que é, né? Futebol é que nem uma caixinha de fósforo, ninguém sabe o que tem dentro. Né? E um outro jogo, uma decisão para ver quem ia cair, Noroeste, Corinthians Prudente, Paraguaçuense, Noroeste caiu. Jogando em Prudente, 2-0 para o Noroeste no primeiro tempo. No segundo tempo tomou empate. Acabou o jogo, fui entrevistar o zagueiro central, acho que era Douglas. Aí, Douglas, puxa, perdeu a oportunidade, né, de sair na frente com 3 pontos. Não, mas nós ganhamos 3 pontos. Falei, não, o jogo empatou. Não, nós ganhamos 3 pontos. Falei, empatou o jogo, rapaz. Foi 2-2. 2-2. Chegou na segunda-feira à tarde, cheguei no estado e ele veio que nem um logo em cima de mim. Oh, você não precisava ter escrito aqui no jornal. Falei, não trabalho em jornal, pô. Acabou o jogo, você não sabia o resultado? O culpado sou eu. Mas é muito bom, né? Você perguntou. Muito legal. Eu voltaria tudo outra vez. Né? Viver toda a dificuldade que eu vivi, mas foi um grande aprendizado. Que legal. Grande aprendizado. Você está falando de futebol, de jogador, né? Não demérito, tal, não sei o quê, mas tem as entrevistas, você tem que ter a capacidade redobrada, porque tem cara que não consegue tem montar uma frase fala. boa. Não, tem jogador que não fala. Não dá. Não dá. Joga bem, mas não fala. Até foge às vezes da entrevista, né? Mas são os ossos do ofício, né? Tá bom. E fala pro Jota Martins que vocês convivem há tanto tempo junto, para ele parar de fazer aquelas palhaçadas dele jogando bola. Né? O Martins... Brincando que ele gosta do time. Aí o Zé Carlos fala o bom de bola, mas não é o bom de bola, é o bonde. Mas olha, é uma grande figura, uma figura humana espetacular. Aquilo que eu disse, a gente não está há 40 anos, né? Ou na mesma emissora ou fora, mas a lealdade. Quantas brigas ele comprou por minha causa? Né? É uma pessoa sensacional. É mais do que um irmão. Muito legal. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar um pouquinho conosco. E eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Se você for jovem agora, pensar somar a idade dos jovens, tem 30 milhões deles, só para falar um dado sobre a população brasileira, que está em idade chamada economicamente ativa e que não tem nem a carteira de trabalho na mão. Você olha para histórias como o do J. Augusto, você vai tentar projetar um pouco o seu horizonte. Uma das lições mais importantes do nosso bate-papo é, na verdade, faça aquilo que você gosta.